Para entendermos a filosofia marxista, precisamos entender a dialética de Hegel. E para entender a dialética de Hegel, imaginemos que um pai e uma mãe observam de longe o seu filho correndo desgovernadamente pelo quintal de casa. A criança, de tanto correr, acaba tropeçando e rala o joelho ao cair no chão. A mãe logo fica preocupada. Precisamos ajudá-lo. Mas o pai responde: acalme-se, está tudo bem. É através desse joelho ralado que o nosso filho irá aprender, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor. Por mais misteriosa que pareça, a dialética para os gregos, e sobretudo para Platão e Aristóteles, ela tem originalmente a ver com a realidade de duas pessoas que dialogam entre si. É a confrontação entre ideias opostas, sem que a princípio se tenha uma conclusão, que estavam tentando entrar em acordo, que estavam tentando descobrir alguma verdade nova. Agora, a dialética para Hegel, ela não exclui esse sentido grego, mas ela expande o sentido da dialética grega para o domínio da história. Então, Hegel ele vai entender não só que o pensamento humano, por meio da filosofia, funciona de maneira dialética, mas não só. Ele vai entender que a própria história funciona de maneira dialética. Ou seja, que tudo aquilo que acontece na história não é uma simples linha de acontecimentos que decorre sem qualquer tipo de sentido, mas que são acontecimentos que se confrontam uns aos outros e caminham em direção a uma síntese superior deles mesmos. Esses dois opostos, o prazer da brincadeira inconsequente e a dor do machucado, se chocam, gerando um indivíduo mais maduro e responsável, como se espera de alguém que deixa a infância para a fase adulta. Para Hegel, é assim que toda a realidade caminha em direção ao progresso. O movimento ao qual Hegel pertence é chamado de idealismo alemão, pelo fato de que Hegel pensava toda a existência da matéria, do mundo, de tudo quanto existe, como sendo manifestação de um espírito ideal, de uma ideia, que seria o próprio Deus, de uma ideia com I maiúsculo, da mente divina. Existe o Deus absoluto e primordial antes da criação do mundo, e por fim, existe a história, que é a manifestação concreta de Deus na Terra. A história é uma parte de Deus. E daí surge toda a dialética da história do Hegel. Então, quando você entende a dialética da história assim, você compreende que a passagem por vários momentos de erro, de caos e de mal, portanto, vão dar num momento posterior que depois vai ser o próprio bem. Marx foi fortemente influenciado pela filosofia de Hegel, mas formula uma dialética que vira a hegeliana do avesso. Hegel era um idealista, pois acreditava que o mundo vinha de uma ideia original, ou seja, de Deus. Karl Marx era um materialista, portanto não acreditava em um criador, e muito menos que o mundo obedecia às vontades de um espírito. Muito pelo contrário. A matéria, aquilo que podemos enxergar, tocar e experimentar através dos nossos sentidos, é tudo o que existe na realidade. Se Hegel já entendia a história funcionando de maneira dialética, mas como manifestação do espírito absoluto, Marx vai continuar entendendo a história de maneira dialética, mas como funcionando só no domínio da pura matéria. E aí ele vai entender, então, como sendo a dialética da história